Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de economia. Olha só, o índice que mede a inflação do aluguel no país registrou queda no mês passado. E com isso, os contratos que vencem agora, em junho, não devem ter reajuste. O Índice Geral de Preços Mercado, ou IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 1,84% em maio e acumula uma baixa de 4,47% nos últimos 12 meses. E com isso, os contratos de aluguel com vencimento no mês de junho não terão reajuste. Trata-se do menor patamar da história do indicador desde maio de 1990. O número leva em consideração os novos contratos de locação firmados no mês. É importante lembrar que a maior parte dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador. Assim, o máximo que o locatário consegue é manter o mesmo valor pago atualmente. O resultado corresponde também à segunda baixa consecutiva apresentada pelo indicador, o que não acontecia desde o início de 2018. A recente variação negativa da inflação do aluguel mantém a tendência de queda apurada desde maio de 2021. E olha só, um alerta importante: o tempo está se esgotando. Termina amanhã o prazo para entrega da declaração do imposto de renda e quem não cumprir terá que pagar multa. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda 2023 termina às 23 horas 59 minutos e 59 segundos desta quarta-feira. Quem está obrigado a entregar a declaração e não o fizer dentro desse limite, terá que pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, 20% do imposto devido. Quem deixou para a última hora por estar em dúvida sobre algum ponto ou até mesmo por falta de documento, pode entregar a declaração incompleta à Receita para fugir dessa multa. Mas deve completar as informações o quanto antes por meio de uma declaração retificadora, para evitar cair na malha fina. Uma dica é optar pela declaração pré-preenchida, que já vem com vários dados enviados à Receita Federal por empresas. De acordo com a Receita Federal, até o início da manhã desta segunda-feira, mais de 33 milhões de declarações haviam sido entregues. A expectativa é de que 39 milhões sejam entregues até o final do prazo. E eu falo de saúde agora. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta quarta-feira. Só que apenas 40% da população foram vacinados, número bem distante do que era esperado pelo Ministério da Saúde, que era de atingir 90% da população. A meta anunciada pelo Ministério da Saúde no início da semana era de alcançar pelo menos 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. No entanto, dados da plataforma Localiza SUS indicam que a adesão da população ao imunizante está em 40,69%. Apesar do encerramento oficial da campanha, o Ministério da Saúde orientou que estados e municípios ampliem o calendário de ações locais enquanto durarem os estoques de vacinas. De acordo com especialistas da área, sobram motivos para imunizar-se, como, por exemplo, a infecção pela gripe pode matar. A vacina previne complicações. O imunizante tem poucas reações adversas. A proteção por 1 ano é garantida. Além do cuidado individual, a imunização contra a gripe amplia a proteção da comunidade. A rodovia dos Bandeirantes em São Paulo amanheceu bloqueada na altura do quilômetro 20, na região do Jaraguá. O motivo foi um protesto realizado por comunidades indígenas. Houve confronto entre a polícia e os manifestantes para a liberação da pista. A tropa de choque da Polícia Militar atirou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes, como nós podemos ver nessas imagens. Alguns indígenas se defendiam do outro lado, usando escudos de bambu, arco e flecha. Só às 9 horas da manhã a via foi liberada. A manifestação causou uma lentidão de 4 quilômetros na rodovia. O protesto é contra o projeto de lei que dificulta a demarcação das terras indígenas. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. As tensões continuam altas no Kosovo.
onde manifestantes sérvios questionam as eleições municipais. O chefe da diplomacia europeia pediu calma. A situação no norte do Kosovo permanece tensa, com mais manifestações de sérvios em frente à prefeitura de Zvečan, onde na véspera foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos. Membros da Força Internacional para o Kosovo, liderada pela OTAN, montaram uma barricada ao redor da prefeitura para bloquear o acesso. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu diálogo para diminuir as tensões. Peço às duas partes que tomem medidas urgentes para diminuir as tensões imediatamente e incondicionalmente. Qualquer ação unilateral deve ser evitada e a calma restaurada. Os sérvios, que representam 6% da população de Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril nas 4 cidades para as quais foram eleitos prefeitos albaneses, mas com uma participação inferior a 4%. Estes prefeitos, considerados ilegítimos pelos manifestantes, tomaram posse na semana passada. A tensão aumentou na segunda-feira, depois que os sérvios entraram à força no prédio da prefeitura de Zvečan. Belgrado nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008 pela ex-província sérvia. Quase 120 mil sérvios vivem no país, que tem uma população de 1.800.000 pessoas, de maioria albanesa. E olha só, autoridades colombianas afirmaram que as 4 crianças indígenas que estão desaparecidas há quase um mês na selva amazônica do país estão vivas e as buscas vão continuar. Socorristas garantiram que, se tivessem morrido, animais já teriam levado a equipe na direção dos corpos. Os menores de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses, desapareceram após a queda do avião em que viajavam com a mãe e outros adultos que morreram no acidente. Na última quarta-feira, as autoridades encontraram no local 2 fraldas e um par de sapatos. As crianças ainda não apareceram, apesar de mais de 10 mil panfletos terem sido lançados no ar e 100 kits de sobrevivência. Os militares também reproduzem uma mensagem gravada pela avó das crianças na língua nativa e em espanhol, pedindo à menina mais velha que pare de se mexer. De acordo com familiares, a mais velha dos irmãos do povo Huitoto tem grande capacidade de locomoção na selva. As autoridades rastreiam as crianças em uma área de cerca de 323 km², o equivalente a toda a província de Buenos Aires. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!